Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Aleluia, aleluia. Vamos cantar mais uma vez só esse refrãozinho, meu filho. Como eu amo a tua presença. Vamos lá, vamos deixar esse ambiente bem propício para Deus operar nesse lugar nessa noite. Como eu amo tua presença, 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 como eu amo tua presença. Ei! Como eu amo tua presença, Aleluia! como eu amo tua presença, Isso! como eu amo Isso! tua presença. Manifesta essa alegria na presença do Senhor. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Ei, Como eu papai! amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença. Bendito Deus, nós te adoramos nessa noite. Reverenciamos a tua presença nesse lugar. Certamente que este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Por isso, bendito Senhor, nós queremos erguer um altar de adoração aqui ao único Deus vivo e verdadeiro, ao único que é digno de receber o louvor, a adoração, a exaltação. E bendito Rei, nós te adoramos e te louvamos de todo o nosso ser, por saber que o Senhor já fez, por saber que o Senhor fará, por saber que o Senhor está fazendo. Ei, aleluia! Hoje é uma noite muito especial, e certamente Deus se derramará sobre nós como num tabernáculo. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Muito obrigado a todos do louvor. Muito obrigado você que está aqui hoje visitando a igreja pela primeira vez, você que foi convidado para assistir uma aula do Rema. Eu quero que você fique muito atento ao que você vai ouvir hoje à noite, porque o assunto que venho com a incumbência de tratar é um assunto que é um pouco controverso. Eu preciso de toda a sua atenção, tá bom? Não conversa mais com ninguém. Se tiver alguém aí tentando tirar sua atenção, fala assim para ela calmamente, educadamente: fica quieto, tá bom? Que aí ela vai entender já o negócio, como é que é a coisa, tá bom, querido? Então, hoje à noite, como eu disse, nós vamos tratar de um assunto que é meio controverso. É falar sobre a justiça de Deus, uma das 24 matérias do Rema, e particularmente a que mais me impactou quando eu fiz o centro de treinamento bíblico, lá nos idos de 1990 e alguma coisinha. Mas enfim, essa matéria, querido, como eu disse, ela é um pouco controversa pelo fato de que muitos de nós cristãos confundimos justiça de Deus com a ira de Deus. É comum os crentes dizer assim: tem nada não, Deus é justo. Ele está querendo dizer para nós: nada não, Deus vai te pegar na esquina, Deus vai te cobrar, né? Deus vai me defender dessas calúnias, dessas injúrias. Enfim, os crentes querem na realidade dizer que a justiça de Deus é a vingança de Deus, é o castigo de Deus. Mas queridos, nós temos que observar a palavra da forma como ela está escrita. Se eu e você não entendermos o que está escrito, fica difícil até a gente viver uma vida cristã que agrade a Deus. Porque os judeus, olha, os judeus, eles tinham 1500 anos de religiosidade, eles tinham 1500 anos de tradição, eles tinham 1500 anos que eles oravam, e mesmo assim, eles olharam para o Senhor Jesus e disseram: ensina-nos a orar.
Mas como é que alguém que ora por 1500 anos de tradição, pede a outra pessoa que está lá, talvez há 1 ano e pouco, pregando a palavra, como se pede a alguém assim, para ensinar ele a orar, se ele já ora 1500 anos? Porque na realidade, eles não estavam interpretando direito a palavra, a qual agora Jesus, que tinha a luz, ele tem a luz, e ele estava usando a palavra de forma tão poderosa, que ao abrir da boca dele, ele nem precisava fazer muito estardalhaço, irmão, para as coisas acontecerem. Você deve lembrar do episódio do Lázaro. Jesus não levanta a mão, Jesus não diz, eita, estou sentindo, oh, maravilhoso Deus. Porque tem crente que ora assim, né? Saborosíssimo Deus, amanteigadíssimo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus simplesmente disse assim: Pai. E quando ele falou Pai, essa é a minha interpretação. Eu acho que quando ele disse assim, Pai, ele nem terminou de dizer graças te dou. Mas quando ele disse Pai, tudo que era defunto, que já tinha sido colocado naquela cova onde Lázaro estava, fizeram fila. Ficaram tudo preparado. E ele continuou dizendo, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Quando ele fechou a oração, desse tamanho, tinha uma fila de defunto, irmã, tudo enfaixado, esperando. E aí de repente Jesus diz assim, Lázaro, para fora. Eu acho que a multidão de defunto que estava lá, engasgado na porta, porque ouviram só ele dizer, só tu, Lázaro, agora é só você, daqui a pouco eu vou buscar o restante. Amém, irmão? Então, o fato de entendermos a palavra errada, não estamos obtendo os resultados que nós queremos. Tiago diz assim, vocês oram e pedem as coisas só para o benefício de vocês. E vocês estão pedindo errado. É por isso que vocês não obtêm os resultados no pedido. Então a gente pode estar fazendo a coisa achando que está certo e está errado. Concorda, irmão? Tendo a maior boa vontade diante da palavra. Mas se estivermos errados, não há como nós obtermos os resultados. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, Paulo diz assim, não andeis ansiosos por nada desse mundo. Antes de tudo, seja conhecido diante de Deus os vossos problemas, as vossas broncas, como diz uma Bíblia paraibana minha. Mas Paulo usa a expressão assim, vocês precisam tornar isso conhecido diante de Deus, seus problemas, através de uma petição. Alô? Ele fala sobre a expressão petição. E se eu e você não entendemos o que é uma petição, fica difícil. Não, tá bom, meu filho, eu estou à vontade, muito obrigado. Tá? Se eu e você não entendemos o que é uma petição, fica difícil de eu receber as coisas de Deus. Porque Ele está dizendo que eu terei respostas da parte de Deus se eu orar em forma de uma petição. Uma petição, para matar sua curiosidade, é um pedido formal feito por um advogado dentro do direito legal. Ou seja, às vezes a gente está orando a Deus, aquela oração de espingarda, sabe? Pá, pá, atira de todo jeito. Uma hora eu acerto, quem sabe até na asa de Deus. Se eu acertar na asa dele, ele vai me ouvir. Mas não é o fato de você atirar, de qualquer jeito, que Deus vai estar ouvindo. A palavra está mostrando claramente, irmãos, que nós temos que orar de forma objetiva, de uma forma clara, mas também de forma, irmão, que a palavra nos respalde. Está comigo, irmão? Então eu preciso orar sabendo para quem eu estou orando, de forma que eu estou pedindo. Eu, por exemplo, você, por exemplo, não podemos fazer um pedido a um juiz da vara da família querendo ganhar uma causa que é do trabalho. Amém, amado? Eu não posso, eu contratei o advogado, estou fazendo a coisa certa. Ele sabe fazer a petição, ele tem todos os dados da informação. Mas se ele mandar essa petição para um juiz, que é da vara da família, mas meu caso é na vara do trabalho, o juiz
juiz da vara da família vai resolver o problema da vara do trabalho. Amém, amado? Eu preciso saber como orar, é dar o tiro certo, é Pai. E ele já manda um anjo trazendo a resposta, já no Sedex 10, já de amanhã. Nos Correios pode não funcionar amanhã, mas no céu as coisas funcionam ainda hoje à noite e amanhã de manhã. Amém? Então, falando sobre justiça de Deus, como eu dizia, nós temos muito problema, contradição em confundir justiça com ira de Deus. As duas coisas são reais. Mas eu quero falar para você e mostrar para você, irmão, que a Bíblia diz, vai para o Salmo de número 24, bem rapidinho. Salmo de número 24. Desde muito tempo que os homens ansiavam pela justiça. Os homens buscavam a justiça. Então, no Salmo de número 24, verso 1 até o verso 6, está escrito assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4 disse, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Verso 5 vai dizer, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E o versículo de número 6, fechando esse assunto, vai dizer, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém, queridos? Então, a Bíblia está mostrando para nós que desde muito tempo os homens já se viam, eles já entendiam que eles não poderiam ser justos, nem justificados diante de Deus por causa das suas obras. Você deve entender, irmão, que Deus criou Adão e Eva justos, e a palavra justo quer dizer íntegros, inteiros, sem falha, sem mancha, sem defeito. Amém? Eles foram feitos íntegros, retos, justos diante de Deus, até porque a Bíblia diz que eles eram a imagem, ele era a semelhança, ou seja, eles eram a imagem, era o reflexo de Deus, e eles também eram a semelhança do caráter santo puro de Deus. O ser humano foi feito, irmão, parte humana, parte divina. A carne nossa, irmão, vai voltar para a terra, que é a parte humana. Agora, o que é parte divina, essa volta para papai que nos deu. Amém? Então, hoje nós temos que entender, querido, que essa parte divina, quando Adão pecou, ela foi cortada, ela foi desligada. A Bíblia chama isso de morte espiritual. E o homem morto espiritualmente, ele andou muito tempo na sua própria justiça, uma justiça humana. E você precisa comprar esse livro chamado de Duas Justiças, que fala sobre a justiça do ser humano e a justiça que vem dos céus. Os judeus queriam entrar nos céus, eles queriam que Deus os engolisse de goela abaixo pela sua própria justiça. Como? Por exemplo, o fariseu não se ajuntava com ninguém, não senta perto de ninguém, praticamente não fala quase com ninguém andando na rua. O fariseu, ao voltar para casa, ele tinha que dar banho na própria roupa e ainda lavar a cama, que ele ia se deitar, porque ele se achava tão puro, tão santarrão, que até a cama onde ele ia deitar, para ele estava contaminado. Está comigo, irmão? Então, os homens usaram da sua própria justiça. Jesus chamou esse fariseu praticamente de egoísta e hipócrita. Ele disse, 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O publicano não tinha coragem de falar, olhando para os céus, dizia, perdoa-me, Senhor, porque tenha compaixão de mim, porque eu sou um pecador. E o outro dizia assim, graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Isso é um fariseu orando. Não sou como os demais seres humanos, eu dou o dízimo de tudo, eu jejum 2, 3 vezes por semana. Então ele está apresentando a Deus as suas obras.
Está comigo, irmão? O homem sempre apresentou diante de Deus as suas obras. Quando Adão descaiu da graça, quando Adão foi desligado da fonte da justiça, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz claramente que eles se apresentaram diante de Deus depois de muito Deus chamá-lo, buscá-lo, atraí-lo. Eles chegaram diante de Deus coberto do pescoço para baixo. Eu imagino eles andando com duas cabanas. Aquela imagem de Eva semi-nua, apenas com os cabelos cobrindo a ponta dos seios, Adão com uma folhinha de urtiga, sei lá, cobrindo os órgãos genitais. Ai, te danar, aquilo nunca existiu. Ninguém jamais poderia estar diante da santidade, da glória do Deus que criou o universo de um traje daquele, irmão. Ele vem coberto com uma cabana, a Bíblia diz, ele faz para si cobertura. Isso é um simbolismo de uma religião. O ser humano por dentro é podre, é pecador, é falho, é indigno, é incompetente, é incapaz de chegar diante de Deus. Mas a religiosidade dele cobre a nudez, a vergonha, a podridão que está lá dentro. Mas mesmo com tudo isso que o homem quer apresentar a Deus, a Bíblia diz que Adão, diante do Senhor, quando o Senhor diz assim, estava onde? Depois de chamar muito, ele disse, eu ouvi tua voz, e porque eu estava nu. Alô? Adão teve que dizer diante de Deus, diante da sua glória, diante da sua justiça, eu entendo, reconheço, o ser humano está completamente nu. Está comigo, irmão? Então, desde aquele tempo, o ser humano ansiava por essa justiça, para que essa justiça volte. A justiça também é interpretada na Bíblia como uma posição. É você estar diante de Deus sem culpa, sem medo, sem condenação, sem nenhuma inferioridade. Alô? Tudo que a religião fez conosco foi nos colocar culpa, foi nos colocar em uma posição de inferioridade, de incapacidade. Por isso que a religião nos ensinou a termos medianeira, mediatriz. Nós tínhamos que ser devoto de algum santo. Parece que só fui católico aqui, ninguém falou amém. Não lembra disso? Que a gente fazia as novenas, que a gente fazia as penitências, que a gente fazia as rezas compridas, era mais comprida do que uma noite com dor de dente. E não havia solução, não havia resposta. Por quê? Uma consciência de indignidade, uma consciência de inferioridade, um senso de incapacidade, de pecado, que a gente não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu e dizer, Pai. Quantas foram as vezes que eu e você oramos dizendo assim, Deus? Porque quando a gente só diz muito Deus, Deus, a gente está dizendo que Ele está muito distante, Ele é divino, Ele é inacessível. Mas quando você fala Pai, você atrai para si a paternidade. Deus nos atrai pelo poder da filiação. Aí há um relacionamento perfeito. Acaba essa consciência de injusto, de indigno, incapaz. E tudo isso, irmão, o homem sempre desejou, como vimos no Salmo de número 24. A Bíblia vai mostrar claramente no Salmo de número 36. Abra sua Bíblia, Salmo 36, rapidão. Verso 1 vai dizer assim, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Verso 2, porque a transgressão lisonjeia os olhos desse pecador, e diz para ele que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da boca do ímpio são malícia e dolo. Ele abjurou, ou seja, ele desconsiderou o discernimento e a prática do bem. No leito dessa pessoa ímpia, ele maquina a perversidade, detém-se no caminho que não é bom. Ele não quer se apegar, ou melhor, ele só se apega ao mal. Mas o verso 5 diz assim, mas a tua benignidade, Senhor, a tua benignidade, Senhor, ela chega até os céus, até as nuvens chega a tua fidelidade. Verso 6 diz, e a tua justiça
E a tua justiça, aquela que as pessoas sempre acharam que a justiça é a ira, é o ódio, é a vingança. Não, não, não. A tua justiça, Senhor, ela é como as montanhas de Deus. Os teus juízos é como um abismo profundo. Tu, Senhor, tu preservas, olha, por causa da justiça, tu preservas a vida dos homens e dos animais. Está vendo que o sentido de justiça não é matar, não é vingar, muito pelo contrário, o sentido de justiça é trazer vida. Lembra que o justo, Filho de Deus, Jesus Cristo, chegou e disse: tem muita diferença de mim para o ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, porque eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Jesus veio com o propósito, irmão, não de morrer por si, ele veio com o propósito de morrer por mim, por você, por nós, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porque nascemos de semente corruptível. Ao nascer de uma semente corruptível, chegará um dia na nossa vida, não sabe se ainda a idade tal da razão, mas chega um dia que a gente peca, e ao pecar, a morte entra no ser humano, essa morte espiritual, e passa agora o ser humano a viver uma vida carnal. Efésios capítulo 2, Paulo diz assim: Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos espiritualmente, em nossos delitos e pecados, fazíamos apenas a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como os demais que não querem aceitar a benevolência, a graça, o favor, nem a misericórdia de Deus. Está comigo, irmão? A Bíblia diz: a tua justiça, Senhor, chega até os céus, até as nuvens chega a tua fidelidade, e a tua justiça é como as montanhas de Deus, teu juízo como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva a vida dos homens e dos animais, porque como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens, eles se acolhem à sombra das tuas asas. Você está vendo que a justiça é lugar de abrigo, é lugar de refúgio, é lugar de esconderijo, é lugar de descanso? Justiça não tem nada a ver com ira ainda, porque a ira, ela virá, mas ela não virá para o justo, a ira não virá para o santo, a ira não virá para o redimido, comprado a preço de sangue, para aquele que já foi justificado. Há uma ira sim, reservada, irmão, mas a Bíblia diz, é para aqueles que estão vivendo pela impiedade, trocando a verdade pela mentira. A esses a Bíblia diz que há uma ira reservada para eles, amém? Então aqui no versículo 9 e 10, para encerrar do capítulo 36 de Salmo, diz assim: pois em ti, Senhor, está o manancial da vida, na tua luz nós conseguimos ver a luz. Continua a tua benignidade, Senhor, aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Amém, amados? São muitos os exemplos que eu e você podemos ter. O livro de Salmos está repleto de informação para nós sobre o que é a justiça de Deus, os benefícios da justiça de Deus. Nós poderemos, por exemplo, ler o livro de Provérbios e nós veremos grandemente a distância em que há do pecador, do iníquo, para o justo, para o justificado. Os benefícios que há para o justo, eles são incomparáveis, porque evidentemente o pecador, ele só tem problema, só tem desgraça, as coisas só dão errada para ele. Amém, querido? Então nós cristãos deveríamos de uma vez por todas analisar melhor nossas Bíblias e procurar entender que há diferença em ser pecador e ser redimido. Quantas são as pessoas que ainda hoje acreditam: eu sou apenas um pecador redimido? Ninguém pode ser pecador e redimido ao mesmo tempo. Ou é uma coisa, ou é outra. Poucas pessoas dizendo amém, mas é verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Como é seu nome, menino? Ulisses. Imagina que, vou usar o meu irmão Marcelo, né? Imagina que Marcelo está sendo acusado de um crime hediondo. É só um exemplo, viu, meu filho? É só um exemplo, tá? Como é seu nome? Janaína, muito bem. Então, Marcelo está sendo acusado, a doutora Janaína é a advogada dele, advogada de defesa.
E aí eu como juiz, imagine que ele está sentado no banco do réu, a advogada está aqui do lado, e eu como juiz, eu pergunto à doutora, porque eu não falo direto, o juiz não fala diretamente com o acusado. É por isso que, se você entende bem que a Bíblia diz que o homem pecador Deus não atende, João capítulo de número 9, verso 35, o cara que era cego de nascença diz na cara dos religiosos, diz, olha, nós sabemos, rapaz, que pecador Deus não atende não. Eles ficam doidos para dar na cara, no pé do ouvido do ex-cego, porque o cego está dando lição de moral agora nos caras que estudavam a Bíblia, que pregavam a Bíblia, dizia que vivia a Bíblia. Mas aquele homem tinha sido curado, libertado agora por Jesus, a quem aqueles religiosos chamavam de pecador. E o ex-cego diz, pecador coisa nenhuma, nós sabemos, rapaz, que Deus não atende, olha, presta atenção, Deus não atende, Ele pode até ouvir, mas Ele não atende pedido de pecador. Então, se você ainda é crente, crendo que ainda é pecador, irmão, é melhor você entender melhor, bem claro a sua Bíblia, porque senão seus pedidos não vão ser despachados de jeito maneira. Marcelo está sendo acusado, doutora Janaína está aqui, o juiz fala com a doutora Janaína. Doutora Janaína, a senhora tem alguma testemunha de defesa para o senhor Marcelo? Aí a doutora Janaína vai indicar Ulisses. O senhor Ulisses, fica de pé, senhor Ulisses. O senhor está vindo diante de um juiz. Vai uma autoridade até o senhor Ulisses, diante da plateia que está assistindo. Bota a sua mão direita aqui, põe a mão esquerda e levanta a mão direita. É assim que é feito no tribunal, você nunca viu, né? Mas é assim. Põe a mão esquerda, levanta a mão direita e diga, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Pronto, ele está sob juramento. O juiz diz logo para ele, senhor Ulisses, o senhor está sob juramento. Qualquer coisa que o senhor disser pode ser usado contra o senhor. Não é assim, querido? Você aceitou ser testemunha, agora a responsabilidade está sobre os seus ombros. Ou você fala a verdade ou cadeia. Amém? Fique de pé, meu filho. O negócio aqui, o caldo vai engrossar. Você está diante do juiz, rapaz. O caldo vai engrossar. Aí o juiz pergunta, doutora Janaína, ele é a testemunha, certo? Tá. Aí o juiz vai perguntar ao senhor. O senhor esteve presente no dia em que ele está sendo acusado de tal crime, assim, você que é de defesa, você vai dizer, sim, eu estava lá, estava presente, nós conversamos sobre isso, tratamos sobre aquilo, eu posso provar que ele não tem nada a ver com o crime, ok? Muito bem, chama o advogado de acusação, o doutor David. Doutor David diz, não tenho perguntas, senhor juiz. Eu digo, ainda bem, graças a Deus, para ganhar tempo na aula. E aí, muito obrigado, dispensada a testemunha, você pode sentar. Aí agora, o juiz vai para a testemunha para o advogado de acusação. Você ainda continua aqui, certo? E o juiz pergunta, doutor David, o senhor tem alguma testemunha para esse caso? O doutor David vai dizer, tenho. Ulisses Guimarães, fala, doutor. Não pode. Sabe que o senhor não pode indicar o senhor Ulisses para ser testemunha de acusação, porque ele fez um juramento dizendo que é testemunha de defesa, ele jurou com a própria vida, ele correu o risco de ir para a cadeia, tem um processo no lombo dele, se ele mentisse. Ele não pode usar mais a mesma pessoa para ser testemunha de defesa e de acusação. Como é que nós crentes, uma hora estamos defendendo Deus? Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele me cura, Ele abre porta, irmão. Ele me tirou de um tremendal de lama, Ele firmou meus pés sobre uma rocha. Ei, Ele derramou um bálsamo nas minhas feridas. Ei, Ele tem me sustentado até aqui, me ajudou o Senhor. Isso é testemunha de defesa. Mas como é que eu mesmo, que fiz esse juramento de falar bem do meu Senhor, posso estar dizendo, Ele mata, Ele fere, é Ele que tem roubado a vida das pessoas, Ele que tem quebrado perna de crente, tem fechado empresa, negócio de crente, tem botado crente no leite, que é para provar que Ele é Deus, Ele bota na moinha, no estreito, no prumo. Não pode. Alô?
Não pode. Nenhum que foi chamado para ser testemunha de defesa de nosso Senhor Jesus Cristo tem autoridade legal para dizer que ele mata, fere, rebenta, porque não é a verdade. Isso não é aceito no tribunal dos céus. Pode ser aceito na casa do cão, no inferno, mas no céu não. Então, ou eu sou justo, ou sou pecador. Porque o pecador mente, o pecador trai, o pecador finge. Alô? Mas diga hoje à noite para o diabo saber, e diga assim: eu não tenho essa natureza. Aleluia. A minha natureza e a sua natureza, depois de nascer de novo, é justificado em Cristo Jesus. Já fomos pecadores, já estivemos do lado do diabo, até porque a Bíblia diz que quando ele nos transportou para o reino do Filho do amor, transportou de lá, do reino das trevas. Agora não estou mais nas trevas, agora estamos na luz. Provérbios 4. Eu vou ler para você, não precisa nem você abrir a Bíblia. Eu acho que eu estou ficando curado, porque eu estou tirando os óculos. Provérbios capítulo 4. Eu vou ler para você rapidinho, só para você entender o que a Bíblia diz a respeito da diferença grande do ímpio, do pecador para o justo. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Diz assim, verso de número 17, falando sobre o pecador, diz: porque o pecador come o pão da impiedade, bebe o vinho das violências. Verso 18 diz: mas a vereda dos justos, a vereda, o caminho, a rota do justo, o dia a dia, a vida do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não há quem impeça da luz da aurora não raiar. Ninguém, não há instrumento, não há nada que a ciência, a tecnologia, nada possa fazer para reter que a luz da aurora venha amanhã logo cedo. Pois é isso que a Bíblia está dizendo: o caminho do justo, a vereda do justo, o trabalho do justo, a casa do justo, a família do justo, ela é como a luz da aurora, meu filho. O diabo não vai reter, ninguém segura, não há como reter. Porque a obra que Deus fez em nós de nos transformar em justo, irmão, é nos conduzindo pelo caminho da luz, é nos conduzindo pelo caminho de sucesso, é nos conduzindo pelo caminho de vitória. Chega com esse pensamento de cai aqui, cai acolá. Eu amo as cartas do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor, Ele sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Aleluia. Eu lembro de uma irmã chamando a minha esposa para ir para um ciclo de oração. Ela chamava ela de pastora. Pastora, a senhora, por que a senhora não tem ido no nosso ciclo de oração? É todo sábado à tarde. E minha esposa educadamente: minha irmã, me perdoe, eu não posso ir porque são muitos afazeres. Tem a igreja, tem a casa, o marido para cuidar, ainda tem uma escola que eu dirijo, que era o Rema. E a outra irmã: irmã, tu deveria comparecer ao ciclo de oração, irmã. Devia estar lá. E uma outra chegou muito espiritual por trás e disse: irmã, tu devia ir, irmã, porque quem sabe Jesus não te dá uma benção lá. Quem sabe? Quem sabe é dúvida. Na hora que ela falou isso, eu olhei para minha esposa e falei: olha, você nunca vai nesse lugar, viu? Já assim, para cortar logo, pá. E a irmã ficou assim. Eu digo: minha irmã, porque se você tem ido lá há meses, talvez há anos, vocês tenham ido nesse lugar, quem sabe para ver se funciona, se dá certo, se Jesus atende, se recebe uma benção. A minha não vai não. Não vai, porque a minha Bíblia diz: bendito Deus, que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo
nos conduz sempre, 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 sempre em triunfo. Não é para ver se dá certo, se é de vez em quando. A consciência de um pecador, a consciência de quem é indigno, a consciência de quem é incapaz. Sabe essas pessoas que ora, talvez, que a senhora achando se pode, é aquela mesma pessoa que diz assim: nós não somos nada, somos verme, lama, pó, o bichinho de Jacó. Eu não quero conviver com bicho não. Me perdoe, irmão, eu não quero conviver com bichinho. O investimento foi muito alto para Deus tirar os bichos de mim. Aleluia! Não, filho, não é isso que a minha Bíblia diz. A Bíblia diz muito sobre quem é justo e quem é pecador. E eu vou ler para você, que é para o diabo ficar com ódio hoje, e ele exploda pelas costas. Provérbios 10. Eu vou ler Provérbios 10 para você. Fiz questão de anotar hoje. Provérbios 10, você vai ler em casa, porque acho que tem 18 versículos aqui mostrando a diferença do pecador e do justo. Provérbios 10, verso 2, diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Os tesouros do ímpio, do pecador, não aproveita para nada. Pode ser rico como for, vai perder tudo. Mas a justiça vai livrar o justo da morte. Verso 3 de Provérbio 10: o Senhor não vai deixar ter fome, não vai deixar passar fome o justo, mas Ele vai rechaçar, Ele vai resistir com avidez a quem é perverso, a quem é pecador. Eu estou lendo Provérbio. Veja o verso 6. Sobre a cabeça do justo existe abundância de bênçãos, mas na boca dos perversos, dos pecadores, lá mora a violência. Verso 7. A memória do justo, ela é abençoada. Agora, o nome de um pecador, de um perverso, esse cai em podridão. É muita diferença, meu filho. Posso dar outro versículo? 11. A boca do justo é um manancial de vida, uma fonte de vida. Agora, a boca dos perversos pecadores, nela mora só violência. Verso 16, eu estou no único capítulo, verso 16. A obra do justo conduz para a vida. Agora, o rendimento, o trabalho pesado, o esforço total dos perversos pecadores vai levar eles mais para o pecado. Verso 21. Os lábios do justo apacentam a muitos. Agora, a falta de senso faz morrer os tolos, os pecadores. Você ainda quer mais ou acha que já... Vamos lá, então 25, é versículo, ainda estou no mesmo capítulo. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, o pecador. Mas o justo, esse não. Esse tem um perpétuo fundamento. Verso 28. A esperança dos justos é alegria. Aí quando você vê os crentes tudo alegre, tudo rindo, saltitando, não tem um centavo no bolso, está até desempregado. Esse cara é doido, é tudo doido. Eles estão agora nesse negócio, estão remando, agora no negócio de remar, aí fica assim doido. Não, filho, é porque a Bíblia diz que é a esperança que entra na vida do justo, dá para ele uma alegria, na certeza de que vai dar certo, vai chegar, não vai faltar, aleluia. Tudo porque a justiça entrou no coração do ser humano, agora ele volta a ter esperança. A Bíblia diz que quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, sendo nós sepultados pelo batismo, temos que crer também que nós ressuscitamos com Ele para uma viva esperança. Não é uma esperança morta. Quem sabe se vai dar certo, quem sabe se Deus quiser, quem sabe se for da vontade de Deus, quem sabe se eu for justo. Não, já existe, é meu, eu tenho. Isso não é orgulho, irmão, isso é concordar com o que Deus diz.
Isso é se submeter à palavra. Quando a Bíblia diz se submete à palavra, você pode resistir ao diabo, ele vai correr de você. Aleluia! Isso, meu filho, toca fogo aí nesse negócio. A esperança do justo é alegria. Agora, a expectação, o ímpio pode até criar uma expectação, fazer uma festinha, alegria, pode até fazer um forró na casa dele. Mas a Bíblia diz, a expectação dele vai morrer, vai perecer, vai falhar. Quer mais alguma coisa ainda? Quer mais tutano? Verso 30. O justo... Gente do céu, às vezes vem uma tempestade, às vezes uma má notícia, às vezes nos pegam as situações, nos pega de repente. Aí muita gente diz, oh Deus, olha, fulano sofreu um abalo tão grande. Mas quem sabe aqui que a Bíblia diz, se eu e você estivermos sobre a rocha, poderão vir essas tempestades, vai vir a enchente, meu filho, ei, vai arrebentar as represas do inferno, mas diz que vai bater com força, mas não vamos cair. Por isso a Bíblia se garante, o justo jamais será abalado. Mas os perversos, eles nem habitarão nessa terra. Eu estou lendo um livro de Provérbios. Se eu for ler o livro de Romanos todinho para você hoje, é arriscado você sair daqui se arrastando, dizendo, Jesus me perdoa como eu andei errado, como eu disse coisas erradas, como eu pensei errado, eu estava todo errado. Aí ele vai dizer, mas você veio para o lugar certo. Se você resolver estudar no Rema, eu conserto sua vida, eu ponho você de cabeça para cima, eu vou dar para você todas as coisas que você sempre desejou, por meio da revelação, do entendimento da palavra de Deus. Eu vou dar mais um só para... Não, vou dar logo dois, que é para o diabo ficar com raiva. Verso 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria. Agora, a língua da perversidade, essa será desarraigada, ela será arrancada. A língua da perversidade é a língua do pecador. 32. Os lábios do justo sabem o que agrada. Agora, a boca dos perversos só conhece o mal. Provérbios 12, já que eu estou batendo na cabeça do diabo, agora eu vou enfiar ele no chão. Provérbios 12, vai comigo para lá, verso de número 3. O homem não se estabelece pela perversidade. Agora, a raiz dos justos nunca, jamais será removida. Meu Deus, verso 5, os pensamentos do justo são sempre retos, mas os conselhos do perverso é puro engano. Verso de número 6, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. Agora, a boca do justo, dos retos, vai livrar os homens. Verso 7, os perversos serão derribados, já não existirão mais, mas a casa dos justos, essa permanecerá para sempre. Verso 10, o justo atenta para a vida dos seus animais, o coração dos perversos é cruel. Verso 13, a transgressão dos lábios e o mal enlaça o pecador, mas o justo será libertado ou sairá das angústias. Gente do céu, meu Pai eterno. Bom, eu tenho que ler mais esse versículo 21, vamos lá. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal apanhará eles em cheio. Verso de número 26. O justo vai servir de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos vai fazer as pessoas errarem. Verso 28, na vereda da justiça, ou do justo, está a vida, e no caminho dessa sua carreira, não há morte para ele não. Eu ficaria aqui a noite inteira, irmão, mostrando para vocês a diferença entre o justo e o pecador. Só para você anotar e ler em casa, Provérbios 18, 10... e Provérbios 20, dos versos 6 e 7. Você arrepiar os cabelos em casa, a diferença enorme entre o pecador e o justo. Amém? Romanos 3 e 26, para eu encerrar. Cadê meu irmão que vai me ajudar ali com a guitarra, o violão, tocando um órgão, sei lá, um triângulo, um pandeiro.
Toca qualquer coisa aqui para Jesus, meu filho. Romanos capítulo 3. Vamos lá? Você achou? Romanos capítulo 3, o verso de número 21 em diante. Só explicando a você. O livro de Romanos, ele está repleto de informações sobre a justiça de Deus. Como opera a justiça de Deus, como essa justiça veio até nós. Amém, querido? Não pela nossa própria justiça, não que nós pudéssemos, mas a Bíblia mostra claramente como Deus fez para nos tornar justo, como Deus teve que agir legalmente, presta atenção, como Deus teve que agir legalmente para nós sermos hoje aquela pessoa como Deus criou na origem, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade, diante de Deus, chamando Ele de Pai, como no princípio Ele queria. Amém? Romanos 3 e 21 diz, mas agora, diga comigo, agora. Sabe o que significa agora? Agora não é esta hora, às 9h10 da noite. Agora significa neste tempo da graça. Agora, poderíamos dizer assim, neste tempo da graça, em que eu e você entramos pela fé nesta salvação, pela graça, agora não há mais, agora sem a lei que nos condenava, a lei que nos inferiorizava, a lei que nos trazia debaixo de maldição, agora sem essa lei, já se manifestou, apareceu, foi revelada a justiça de Deus, e ela veio testemunhada tanto pela lei como pelos profetas. Está vendo que é um processo jurídico? Deus é o juiz e Ele usa a lei e o profeta como testemunhas para agora absolver-nos por meio da sua justiça. Então diz, a justiça de Deus vem mediante a fé em Jesus Cristo, verso 22. Essa justiça, ela é para todos, mas ela é sobre todos os que creem. Tem que haver uma resposta da nossa parte. Amém, amados? Deus não poderia nos salvar, presta atenção, Deus não poderia nos salvar só porque Ele é amor. Vou dizer isso de novo. Deus não poderia nos salvar só porque Ele é amor, Ele é soberano. Porque a Bíblia diz que Ele é justo. Consegue entender? Muitas vezes por amor a gente livra o filho, esconde o parente dele e ser preso em flagrante. Por amor. Não quer que o filho vá para a cadeia, não quer que o parente vá cair na mão do crime. E a gente esconde ele por amor, livro flagrante. Mas isso é injustiça. Porque a lei diz que a alma que pecar vai ter que sofrer as consequências. O salário que a pessoa tem que receber pelo pecado é uma tortura, é uma prisão, enfim, é um processo. Ele vai ter que, de alguma forma, ser penalizado. Então, como Deus poderia nos salvar? Ele teve que fazer algo, e algo tremendo, extraordinário, que nem o diabo entendia. Desde o começo do mundo, desde que Adão pecou e entregou o direito, a autoridade, os reinos e as glórias desse mundo a Satanás. Satanás não sabia, não entendia como Deus viria resgatar esse homem que ele muito amava, a mim e a você. Então veja o plano maravilhoso de Deus. A Bíblia diz a justiça de Deus, verso 22. Ela é mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos, mas é sobre todos os que creem, porque não há distinção entre as pessoas. Por quê? Verso 23, todos pecaram, todos são carentes da glória de Deus. Agora, verso 24 diz, todos nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção, um pagamento de sangue, comprar para livrar do cativeiro, eita meu Deus, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Verso de número 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Você sabe o que é uma propiciação? Alô, olha para mim, olha para mim. Sabe o que é propiciação? Era um sacrifício que era feito na antiguidade pelos judeus. Eles derramavam o sangue inocente de um animal, e aquela vida do sangue, quando batia na tampa do propiciatório, Deus aceitava aquela vida, e agora Ele perdoava e sarava os pecados das pessoas que viessem com fé naquele sacrifício propiciatório.
um derramamento de sangue inocente, é vida por uma vida. Pois bem, a Bíblia está dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trocou a sua vida santa, vida eterna, pela minha, a sua vida de pecador, condenado ao inferno, aguardando o julgamento. É por isso que Ele é a nossa propiciação. Deus propôs a Ele que o sangue dele fosse nossa propiciação mediante a fé, para Deus manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o quê? A manifestação dessa sua justiça nesse tempo presente da graça, para Ele mesmo Deus ser justo e Deus ser justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Eu disse hoje à tarde num vídeo que eu mandei para os grupos que o pastor devia divulgar. Quando eu ouvi essa matéria pela primeira vez, estando sentado no centro de treinamento bíblico, rapaz, que impacto teve na minha vida. Porque entender essas passagens é como você entender um processo. É como você entrar dentro do direito, da lei, da justiça, entender como funcionam as coisas diante do Deus de toda a terra, que é também o juiz de toda a terra. Deus opera por leis, irmão. Deus é legal. Faz assim, diga: Deus é legal. Deus não age na ilegalidade. Pessoas que dizem Deus é soberano, Ele faz como quer, a hora que quer, com quem Ele quer, Ele não dá satisfação a ninguém. Eles não entendem a justiça de Deus. Porque se Deus fizesse o que quisesse, da hora que Ele quisesse, do jeito que Ele quisesse, Ele estaria obrigando nós, os crentes que só negamos os dízimos, a pagar dízimo diante de todo mundo, expondo-nos diante de todo mundo. Já que Ele é soberano, Ele poderia nos impor os dízimos que nós só negamos. Mas graças a Deus que Ele não é assim. As pessoas dizem que é, mas a justiça prova que Ele é o contrário. Amém? Eu encerro mostrando para você, irmão, como pode alguém ser justo e justificador ao mesmo tempo. Como pode alguém ser justo e justificador ao mesmo tempo? Alô? Como pode Deus ser justo e justificador ao mesmo tempo? Eu vou lhe dizer, eu vou contar a história para você e encerro com essa história. Conta-se que um homem cometeu um crime gravíssimo e ele foi trazido ao tribunal. Você sabe como uma pessoa chega dentro do tribunal acusado de um crime grave? Ele vem amarrado, manietado, algemado, vem pelo menos com 2 seguranças, 2 guardas, 2 policiais. Ele já entra naquele auditório morto de vergonha, não levanta a cabeça para não ver quem está assistindo aquele seu julgamento. Esse senso de condenação, de inferioridade, de incapacidade é que faz com que a pessoa entre em depressão. E esse homem, quando ele chega no tribunal, o juiz, quando entra na sessão, na sala, todos ficam de pé, ele também. E quando ele levanta os olhos, que ele olha para o juiz, ele pensa consigo mesmo: ué, eu conheço esse juiz, cara. É o Marcelo. Ele com ele mesmo. Meu amigão Marcelo. Nós jogamos bola junto, cara. Nós roubamos pitomba, manga, tomamos banho nos açudes escondido. Um dia roubaram nossas cuecas, a gente correu tudo nu para casa. Sabe que na infância a gente faz essas coisas? Não diga que não fez não, que você já fez, sem vergonha. Menino é ruim, menino macho é ruim. A menina não faz essas coisas não, mas menino faz. Vai tomar banho nos barreiros dos outros, vai roubar manga, enfim, chega em casa todo arrebentado, tudo mentindo. Mas enfim. E esse cara olha para o juiz e ele, por um instante ele fica alegre, algemado, envergonhado ali, mas ele pensa: porra, os caras meu chapa, meu. A infância toda nós juntos, fomos para a faculdade, tomamos muita junto. Ah, cara, ele me livrou de muitas, eu livrei eles também. Ele me deve. E ele está aqui numa expectativa de que vai dar nada, amigo, nesse tribunal. O cara me conhece, ele sabe meu nome de cor salteado, está tudo lá no processo. E o cara está feliz na vida. Só que senta todo mundo, aí é lei do processo. O advogado de defesa apresenta as suas defesas, o de acusação, suas acusações. E aí o juiz vai dar a sentença. E o juiz vai dar a sentença, todo mundo fica de pé e o cara fica lá: ué, agora eu vou sair pela porta da frente. Aí o juiz, olhando nos olhos dele, disse: seu Marcelo,
o senhor é acusado deste crime, e este tribunal votou pela condenação, e eu estou dando ao senhor 10 anos de cadeia, de prisão em regime fechado, ou o senhor pagar uma fiança de 2 milhões de reais. Pô! Bate o martelo, e o juiz já sai da sala, e o Marcelo fica lá. Como é que é? Não estou acreditando. Não, peraí, não entendi não. Aí a polícia já vem, os guardas já vêm, e já tira ele, já da sala, vai tirando, e o Marcelo, peraí, calma, não entendi, como assim ele me condenou? 10 anos de cadeia, ele sabe que eu vou morrer na cadeia, eu não tenho 2 milhões de reais, minha família não tem, como vou pagar uma fiança dessa? Não há como pagar, não posso. E o cara quer assim, agora Marcelo vai se revoltar, não, cadê ele? Chama ele aqui de novo, eu preciso falar com ele. Mas o juiz já foi embora. O juiz sai por uma sala, e aí tira o Marcelo à força, como aquele que acabou de receber uma sentença. Só que quando ele entra por aquela porta também, quando ele chega na sala, o juiz já não está lá com a toga, ele já não está mais com a sua capa de autoridade. Aquele que dá a sentença, que lê a sentença, ele agora está sem gravata, e ele está de braço aberto dizendo: Marcelo, cara, me perdoa, Marcelo. Mas, e Marcelo, que perdoa que nada, cara? Como é que você fala uma coisa dessa comigo? Nós nascemos, nós fomos criados juntos praticamente. Nós éramos como unha em cutícula de tão unidos que era, velho. Chamava a gente de Tomé e Bebé. Tinha gente até que brincava com a gente chamando de Cosme e Damião. 2 gêmeos, cara. Você faz comigo 10 anos de cadeia, 2 milhões para pagar. Aí o juiz disse: Marcelo, é o seguinte, como juiz, e tendo que ser justo, eu tive que lhe sentenciar, porque as acusações foram maiores do que as provas da defesa, e eu, como justo juiz, tenho que lhe sentenciar. Agora, como seu amigo, seu irmão, por amor que eu tenho a você, aqui está o cheque de 2 milhões. Pague sua fiança, vai para casa e não peca mais, Marcelão. Aleluia! Sabe o que foi isso que Deus fez conosco? Ao invés de nos mandar para a masmorra, ao invés de nos mandar para a cadeira elétrica, ao invés de nos mandar para o pelotão de fuzilamento, eles: filho, vem cá, vem filho bonito, venha. Este é meu filho amado, disse Jesus, em quem eu tenho prazer. E este filho a quem eu muito amo é santo, puro, imaculado, nunca pecou, não tem semente do mal nele. Vai, filho, no meu lugar, vai no lugar desse pecador. Senta no lugar de Marcelo. Sai daí, Marcelo. Senta no lugar do pecador. Você vai receber a sentença do pecador. Você vai para a cruz como pecador. Você vai sofrer como pecador. Você vai baixar ao inferno, filho, como um pecador. Agora, eu vou te ressuscitar no último 3º dia. E quando eu te ressuscitar no último e 3º dia, filho, Marcelo vai vir para cá agora. Aqui do lado direito de papai. Marcelo virá com você, meu filho. Você vai substituir Marcelo no sacrifício. Você vai substituir Marcelo na condenação. Você vai substituir Marcelo indo lá no inferno, onde ele tinha que morar eternamente. Mas quando você vier de lá, traz ele com você, porque eu vou justificar ele diante do céu, da terra e do inferno. Você entende o que é Deus ser justo? Ele teve que julgar alguém, ele teve que matar alguém, ele teve que punir alguém pelo crime. Havia provas. Por isso a sua Bíblia diz: certamente, verdadeiramente, Ele tomou sobre si, Ele carregou com as nossas transgressões, nossos pecados, e com ela Ele levou as dores e as enfermidades. O castigo que nos traz paz. Paz, irmão, significa estar diante de Deus agora sim, bonito,
sem medo, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade. Aleluia! Não chamando mais Deus de Deus, mas Deus de paz. Uma salva de palmas para esses dois atores, por favor. Deus seja louvado. Eu convido você a vir estudar no Rema Brasil. Eu dei para você uma palhinha do que é uma aula do Rema. Toda noite é isso. Toda noite é caldo de mocotó. Você volta para casa assim lubrificado por dentro. Você volta fortalecido, fortificado, volta animado amanhã. Por você é para ter aula de Rema toda noite. É de segunda a sábado, segunda a sábado, segunda a sábado, de tão bom que é. Se você nunca fez o Rema, por favor, faz uma pré-matrícula. Guarde seu lugar nesse auditório, porque isso aqui vai lotar. Vai encher, superlotar. Amém? O professor vai lá para cima, as cadeiras vêm para cá. Encher aqui. Deixa eles ficar com torcicolo. Depois na aula, ora por isso, é tudo curado. Deus abençoe você.